As videoaulas são uma adaptação das atividades do projeto de assistência técnica a pescadores artesanais e aquicultores familiares nos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia, executado pela Humana Brasil em parceria com a Bahia Pesca por meio da SEAGRE, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Governo do Estado da Bahia. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Olá para todos e todas, eu me chamo Nelson Brasil, sou técnico da Associação Humana Brasil, sou formado em agronomia, tenho especialização na área de segurança do trabalho também. E hoje nós vamos discutindo, estamos trazendo para vocês um videocurso chamado Saúde para Pescadores e Marisqueiras Artesanais. Isso faz parte da proposta de assistência técnica da parceria entre a Humana Brasil e a Bahia Pesca, diz respeito a um contrato voltado para as associações, pescadores e marisqueiras dos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul. Então, dentro dessa perspectiva que nós estamos hoje trazendo esse videocurso para esse público específico, tá? Então, nós vamos já iniciar e a nossa proposta hoje é discutir justamente saúde realmente, de pescadores e marisqueiras artesanais. Uma temática importante porque a gente entende que existe uma situação assim de risco, de vários riscos que esses profissionais estão expostos ao dia a dia do seu trabalho. Tá? Então essa temática diz respeito realmente a uma situação real, onde a gente observa que é necessário ter um pouco mais de atenção. Se nós perguntarmos a vocês, aí, a maioria das pessoas que estão assistindo, o que seria a saúde, a maioria das respostas provavelmente seriam o fato de você não ter uma doença já poderia ser considerado como ter a saúde, tá? Mas aí a gente entende que não só o fato de não ter uma doença biológica, vamos dizer assim, aquela doença que está bem clara ali, visível aos olhos de todos, o fato de você não ter isso, a gente pode considerar que a pessoa tem a saúde, porque a saúde está relacionada a vários outros fatores, fatores, não só os fatores internos do corpo, da fisiologia da pessoa, da forma como aquele corpo está se comportando, como também as questões ambientais, tudo aquilo que diz respeito ao ambiente, na qual aquela pessoa está vivendo. Sem falar também nas condições emocionais e nas questões psicológicas também, que desenvolvem várias doenças também. Então tem que ter um equilíbrio, da parte do corpo, da mente e daquele ambiente na qual a pessoa está vivendo. E aí então o SUS, ele determina e ele dá como uma definição que a saúde seria o conjunto das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e serviços de saúde como condições necessárias para se garantir a saúde. Então vocês observam que o próprio SUS, ele define a saúde como uma interação entre vários fatores, Ele vai desde a alimentação, educação, renda, emprego, quer dizer que se estiver faltando um item desse, provavelmente a gente não está com a nossa saúde, vamos dizer assim, 100%. Não é só o fato de a gente não ter uma doença propriamente dita, a gente precisa estar entendendo que a saúde vai muito mais além do que isso, tá? E aí na nossa conversa hoje, na nossa discussão, nós vamos abordar 4 pontos importantes. Nós vamos abordar saúde do pescador da marisqueira, prevenção de doenças e acidentes de trabalho, aquilo que eu estava falando que é algo muito comum, muito rotineiro entre a atividade do pescador da marisqueira, seguro acidentário para pescadores e marisqueiras, que é algo que é direito, como trabalhador, como cidadão, a gente precisa estar entendendo que é um direito que esses profissionais têm, apesar de não ter a carteira assinada, mas o governo garante esse direito, e ações para melhoria de saúde, de que forma que a gente pode estar trabalhando, de que forma a gente pode estar se prevenindo para que a saúde seja melhorada, em todos os aspectos que a gente estava falando até agora.
tá? Então esses 4 pontos que nós vamos discutir. Então, bem, a jornada de trabalho na pesca artesanal, ela é muito comum e muito, vamos dizer assim, uma rotina que você vai encontrar em qualquer local. Se você for fazer um levantamento dessa rotina para as marisqueiras, por exemplo, lá do litoral sul, das comunidades do litoral sul, as marisqueiras das comunidades que ficam no recôncavo da Bahia, por exemplo, nós vamos perceber que é uma rotina muito parecida, né? E funciona mais ou menos da seguinte forma: na noite anterior, né, vai dormir, né, procura dormir de certa forma cedo, porque sabe que vai acordar cedo, de manhã tomar um café, né, bem rápido, um café, né, às vezes é só um cafezinho preto ali, com um biscoito, uma coisa muito rápida, porque o tempo é curto, prepara o seu material para poder ir trabalhar a sua tralha, aí pode ser balde, colher, pode ser o remo, pode ser todo umas gaiolas, aquilo que é necessário para poder levar naquele dia para poder estar trabalhando, e se prepara com a vestimenta, aquela que ela entende que é a mais adequada para poder estar indo para o mangue ou indo para a praia para pegar o seu barco. Não sei como seria assim esse trajeto, mas a verdade é que é um momento muito rápido. Acordou, se prepara rápido, prepara um alimento, porque sabe que vai almoçar lá, um alimento que às vezes é feito de uma maneira muito rápida também, para não se perder tempo, e aí se desloca, né, para o local de trabalho. Esse deslocamento leva em torno de 30 minutos a 1 hora. Aí cada caso é um caso, pode ser que vá de pé, pode ser que vá de barco, né, de canoa. E a partir do momento que você chega lá, nessa área, nesse espaço onde vai ser feito o trabalho, seja no mangue ou na praia, então é que começa realmente a coleta do marisco, que leva em torno de 4 horas a 5 horas, dependendo de cada caso. Bem, nesse momento é onde vem todas as exposições, né? A maioria, vamos dizer assim, das exposições ao risco, né? Aqui tem o deslocamento, você está carregando peso, muitas vezes está se fazendo arremessos, às vezes está se fazendo mudança de postura, onde se fica muito tempo agachado. Acontece, muitas vezes você está sendo exposto a condições de instrumentos como ferramentas, como faca, que você pode estar se cortando, pode estar pisando nos tocos de mangue. Então nesse momento aqui é onde aparecem diversos riscos, né? O contato com a própria lama. Então é nesse momento aqui da atividade onde surgem as situações mais adversas para a saúde, né, da trabalhadora e do trabalhador, né? Aí tem a situação de se pegar o peso para retornar para casa, né? E por aí vai. Quem está lá no campo é que sabe as atividades, né? As mais diversas, as que podem trazer diversas situações de risco para a saúde do trabalhador. Bem, depois dessas 4, 5 horas, aí tem o retorno, né, de mais 30 minutos ou 1 hora de retorno, e aí parte para fazer o processamento, né? O pré-processamento, o curso da fervura, né? Às vezes tem que debulhar, né? Tem que procurar fazer algum processo para poder fazer o armazenamento do marisco. Então já é mais algumas horas que leva, muitas vezes até esse beneficiamento leva de 4, 5, 6 horas também dentro de casa, onde está exposto a novos riscos, né? Como a questão das facas, da moladas e de materiais, de equipamentos que podem estar causando algum tipo de acidente também. Bem, depois disso tudo pronto, armazenado, ainda vem o processo de venda, que às vezes no mesmo dia ela já procura estar entregando, né, isso que ela pescou no coletor, no local mais adequado, seja com o atravessador, com aquela pessoa que ela já tem, de certa forma, um costume de estar entregando. Então, ainda assim, no mesmo dia ainda tem essa última atividade, que seria da venda. Para de noite, né, dormir e quem sabe às vezes no outro dia já partir para a mesma rotina. Então essa rotina ela é muito comum e é justamente nessa rotina onde aparecem vários riscos para a saúde dos trabalhadores, né, e das trabalhadoras da atividade da pesca e da mariscagem. Então a gente faz uma outra pergunta: o que é uma doença do trabalho? Existem várias doenças que a gente conhece, diversas, mas existem algumas doenças que são consideradas de doenças do trabalho, porque elas têm uma relação muito próxima e muito íntima com a questão do trabalho.
né? Então a definição seria o seguinte: qualquer doença resultante das condições de trabalho ou de forma que o trabalho é realizado, podendo surgir após longos períodos de exposição aos perigos ou riscos relacionados às tarefas. Ou seja, a doença do trabalho ela surge, na maioria dos casos, depois de um certo período de exposição, de um certo período onde aquele trabalhador está executando aquela atividade constantemente, diariamente. Quando chega um determinado momento, surge, né, os sintomas dessa doença. E aí são várias as situações, são várias as doenças, cada profissão, né, leva a um tipo de situação, de doença diferente. Então não existe trabalho que não ofereça risco ao trabalhador, por mais inocente que o trabalho pareça ser. E para pescadores e marisqueiros, a gente sabe que inocente não tem nada, é um trabalho de risco realmente, e que muitas vezes ao longo dos anos aparecem os sintomas das doenças, que aí nós podemos chamar de doenças do trabalho, né? Porque essas doenças foram desenvolvidas em função do trabalho executado por aquela pessoa, tá? Fica claro no diagnóstico. Então eu vou citar alguns riscos, algumas doenças, vamos dizer assim, relacionadas ao trabalho, que são muito comuns entre pescadores e marisqueiros, tá? Então tem uma doença chamada LE, lesão por esforço repetitivo, é uma sigla, né? LE, e muito comum para os digitadores, o pessoal que trabalha em caixa de mercado, a gente vê que está digitando ali, trabalha em computador. Esse pessoal desenvolve, né, aquela doença aqui nos tendões, onde tem que colocar às vezes aquela luva específica ali e tal. Mas não só são os digitadores que têm esse tipo de doença, né? A lesão por esforço repetitivo. Marisqueiras e pescadores também podem desenvolver em função de esforços repetitivos, né? Muitas vezes na debulha, muitas vezes na própria pesca, às vezes na questão do próprio estar remando. Então isso pode desenvolver lesões nos tendões e nos nervos, né? Principalmente de braços e mãos dos trabalhadores. Então não é comum, não é tão raro entre pescadores e marisqueiros ter esse distúrbio, né? Ter essa lesão, onde aí começa a doer muito e impossibilita deles continuarem com as atividades, ou então continua de uma forma muito precária, porque o esforço, o movimento dói bastante, fica inflamado, né? É uma que chama de tendinite, né? É uma inflamação nos tendões, comum entre pescadores e marisqueiros, e aí cada caso é um caso que pode se desenvolver de forma diferente, dependendo da situação, tá? Então a lesão por esforço repetitivo, ela principalmente ataca músculo, tendão, articulação, vasos e nervos, tá? Aí vem as dores, né? Isso ocorre muito nas mãos e o trabalhador não consegue mais executar as suas atividades. Isso é uma doença do trabalho muito comum, né? Como eu venho dizendo. Parecido com a LE, existe a DORT, é outra sigla que diz que destrinchando aí a sigla, seria distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, tá? A LE, ela diz respeito aos esforços repetitivos. Às vezes não é um esforço pesado, é um esforço leve, mas de tanto você fazer, de tanto você repetir, você acaba que desenvolve essa dor, né, essa lesão, essa inflamação. E a DORT, ela tem uma relação muito forte com a questão do levantamento de peso. Então muitas vezes o peso excessivo pode causar problemas na coluna, no joelho, no ombro, no cotovelo, né? Então aí é uma coisa mais repentina. Você pegou aquele peso hoje, hoje à noite mesmo, amanhã você pode estar sentindo alguma dor, né? Alguma coisa que está incomodando, né? Aí depende de como foi que você pegou esse peso. Coluna, muito comum acontecer isso. Então esse distúrbio osteomuscular também são inflamações, né? E ela é muito comum, né? Para as pessoas que pegam peso, como eu acabei de falar. E pescadores e marisqueiros, a gente sabe que não é difícil de estar carregando peso. E aí aparece o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que não é diferente um pouco. Vocês observam que aqui tem uma relação muito íntima com a questão do levantamento de peso e não com o esforço repetitivo, ok? Mas geram dores nos tendões também, tá?
comum a gente observar também, para pescadores e marisqueiras, doenças de pele, né? A exposição ao sol, a exposição à lama, a exposição a ambientes insalubres é comum para pescadores e marisqueiras, principalmente as marisqueiras. Então, desenvolvem dermatites, micoses, né, na pele, né, nas pernas, nos braços, unhas. Então é comum essa questão de doenças de pele, principalmente por conta da lama, né, do manguezal, que às vezes está contaminado por alguma substância, ou a própria lama mesmo, né, da questão de você estar exposto àquela lama ali, e acaba que tem muito micro-organismo, né, que vão desenvolver algum tipo de doença de pele. Então, doença de pele é uma doença relacionada ao trabalho, fácil de ser identificada entre as marisqueiras também. Além dessas dermatites, né, nós falamos micoses, nós podemos também chegar a um caso mais extremo da doença de pele, que seria o câncer de pele, né? Então, não é difícil também encontrar situações onde esses profissionais desenvolvem doenças, câncer de pele. Às vezes pode ser um câncer benigno, um câncer maligno, mas não é difícil, né? A exposição ao sol pode levar esse câncer, né? Os raios ultravioletas, esses raios, sem dúvida nenhuma, já está mais comprovado, todo mundo sabe disso, que causam câncer de pele, principalmente para aquelas pessoas que têm uma pele, né, mais clara. Não é que as pessoas que têm uma pele mais escura estejam isentas, livres, né? Então a gente tem que entender que todo mundo tem que se proteger. Agora, lógico, quem tem a pele mais clara tem menos proteção na pele, e essas aí são mais sujeitas a desenvolver esse câncer de pele. Então, a exposição do sol leva ao envelhecimento precoce da pele, né? É realmente a situação que a gente observa, as pessoas com o rosto, às vezes que tem uma aparência e às vezes tem uma idade que na verdade não tem, é bem mais nova, mas por conta da exposição do sol constantemente, né, no rosto, envelhece um pouco, a pele das mãos, dos braços, de um modo geral, né, sente muito. E o pior seria chegar na situação de câncer também, que não é muito difícil. Então é uma doença comum também, lembrando que existe o câncer benigno e o maligno, né? Câncer que pode ser tratados e outros que aí já é uma situação mais complicada. Então nós estamos falando de todas essas situações, de todas essas doenças relacionadas ao trabalho, mas a gente tem que entender também que existe a prevenção. Tá? Então, quando a gente fala em LER, a gente precisa compreender que a gente tem que ter pausa para o trabalho para poder fazer algum tipo de alongamento, movimentos que você possa estar trazendo de volta, abrindo e fechando a mão, fazendo alongamento nas mãos, nos braços, para poder estar melhorando aquela condição de esforço repetitivo. É algo que pode ser feito. Na situação que a gente falou de DOST, de carregar um peso extremo, um peso excessivo, tem que entender que muitas vezes a gente tem que ter o auxílio de um carrinho de mão, né? Ou então equilibrar melhor o peso de um lado e do outro e carregar um peso menor. É algo que pode ser feito também, a gente não pode estar exagerando na hora de estar carregando o peso. E nas doenças de pele, a gente tem que entender que precisa ter uma proteção para a pele também, né? Então, às vezes é necessário usar filtro solar, usar uma camiseta que possa estar filtrando os raios solares, usar óculos escuros, né? Se for possível, guarda-sol no momento que você consegue ter condição de você colocar um sombreiro para você estar trabalhando em determinado local, você usar o chapéu. Então, tudo isso é importante numa questão de prevenção, né? Para poder estar evitando essas doenças que a gente acabou de falar. Outra doença comum seria as varizes, né? Pelo fato das pessoas muitas vezes trabalhar durante muito tempo em pé, né? Às vezes no transporte e às vezes também no trabalho propriamente dito. Então, o fato de você estar trabalhando em pé pode gerar as varizes, né? E aí, o melhor
vamos dizer assim, alternativa para você estar tentando controlar essa situação é você estar alternando a postura em estar sentado e estar em pé, né? Não ficar nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, movimentar um pouco mais, andar um pouquinho, né? Para que possa estar facilitando a circulação. Às vezes, deitar e manter as pernas elevadas, né, durante alguns minutos também melhora a circulação. Então, são exercícios que tem que ser feito pensando na prevenção para varizes, que também muitas vezes acontece por conta do trabalho, né? Existem alguns riscos que nós chamamos de riscos biológicos, né, que é aquela exposição que se tem aos micro-organismos, né, a fungos, bactérias, vírus, né, protozoários. Então, como eu falei, muitos dos trabalhadores marisqueiras, né, e pescadores estão expostos a ambientes insalubres, que às vezes está exposto a esse tipo de risco, a esses micro-organismos, né? Então isso não é comum. E aí muitas vezes ocorre de aparecer doenças como tuberculose, leptospirose, tétano, dengue, hepatite A, né? Agora nós estamos vivendo um momento de pandemia onde existe esse risco, né, de um risco biológico, que é o vírus da Covid-19, também faz parte desse contexto dos riscos biológicos também, que nós não estamos isentos disso, todos nós estamos, né, nós estamos imunes ainda. Então nós temos que entender que existem essas doenças que diz respeito a esses micro-organismos que estão ali naquele ambiente. Então aí vem rinite, dermatite, asma, várias situações que podem estar levando a essa situação, ok? Então é preciso também a gente estar se prevenindo com relação a isso, tá? E aí vem, às vezes, a necessidade de se tomar algumas vacinas, né? A questão da higiene, do combate à poluição, das melhorias de condições de higiene e saneamento do meio ambiente, coisas que a gente pode estar contribuindo também para estar evitando esse tipo de situação. Porque o manguezal contaminado, a praia contaminada, o esgoto doméstico, por exemplo, é uma situação de risco grave, porque ali é onde estão esses micro-organismos. Então são os riscos biológicos, né, que hoje ainda entra nessa história o vírus da Covid-19. Ok? Ainda falando de risco biológico, vem aquelas doenças respiratórias. Acho que a Covid está mais direcionada para essa situação, né? A gente está falando aqui de tuberculose e outras infecções das vias aéreas respiratórias, né? Dos pulmões, né? E vem gripe, resfriado, faringite. É um ambiente úmido, né? Que a gente fica molhado o tempo todo, né? Então muitas vezes facilita que esse micro-organismo ele possa estar se instalando, vamos dizer assim, no organismo, na gente, nas vias respiratórias, e aí está causando as gripes, os resfriados, como a gente está dizendo. E hoje é aquilo que a gente acabou de dizer também, a situação da Covid, que vai por esse caminho também. A gente sabe que é uma doença que ataca os pulmões também, né? É como se fosse uma gripe muito poderosa, então a gente precisa tomar muito cuidado, né, nesse aspecto que diz as doenças respiratórias e se prevenir com relação a isso. Aí eu volto a falar que é necessário que se tome algumas vacinas, né? Procurar vacinas que estão disponíveis, que a gente possa estar tomando. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode estar fazendo para poder estar se prevenindo, ok? O SUS oferece essas vacinas, vacina de BCG, né, vacina de gripe e por aí vai. São várias vacinas que a gente pode estar buscando no SUS, né, e estar atualizando essas vacinas para a gente, ok? Tem os riscos químicos. Esses riscos diz respeito à contaminação ambiental também, né? Contaminação química. Então, é comum pescadores e marisqueiras trabalhar com óleo diesel, com querosene, né? Com combustível no modo geral. E muitas vezes usa, inclusive, essas substâncias passando no corpo como se fosse repelente, por exemplo. Não é difícil, você está trabalhando num ambiente que tem muito mosquito, né, que tem muito inseto que está causando um certo desconforto, as pessoas vão e passam no corpo, no braço, no rosto,
substâncias químicas que vão causar algum tipo de problema, né, lá na frente para o trabalhador. Então é importante entender que esse tipo de substância a gente não pode estar usando como repelente de inseto, né? E tem também a questão das chaminés, às vezes se faz algumas fogueiras, se faz algum processo de beneficiamento, e aquela fumaça, às vezes ela é alimentada também por algum produto químico ou desse tipo, e as pessoas ficam respirando aquela fumaça também, né? Monóxido de carbono, então, que sai do motor do barco. Então, são várias as questões de risco químico, sem falar na contaminação de indústria, né, que está próximo dali, de onde a gente está trabalhando, onde está sendo feita a coleta, que contamina o ambiente, que contamina as águas, e nós estamos trabalhando naquelas águas ali, e de certa forma nós estamos sendo contaminados também. Às vezes o crustáceo que nós estamos pegando, o peixe que nós estamos pegando está contaminado também, nós estamos comendo esse alimento e nós estamos nos contaminando também. Infelizmente esses riscos químicos existem, estão em todo lugar, mas é muito interessante, muito importante alertar para essa questão de não usar como repelente. E outro ponto importante para o risco químico, é muito comum que os pescadores, o pessoal que trabalha com rede, por exemplo, tarrafa, coloca chumbo nas suas tarrafas, e esse chumbo muitas vezes eles levam à boca, às vezes para estar consertando a tarrafa, às vezes para segurar a tarrafa ou a rede na hora que vai poder fazer algum movimento. Então, essa manipulação com chumbo, levar o chumbo na boca é um risco perigosíssimo para a saúde do trabalhador, porque o chumbo é extremamente tóxico. O chumbo é um metal pesado que gera doenças, né, muito complicadas. Na verdade é uma doença específica, né, que infelizmente os trabalhadores ainda são um dos poucos que têm acesso, vamos dizer assim, diretamente ao chumbo, os pescadores, né? E a gente tem que estar, se possível, um dia estar substituindo esse chumbo por outras coisas, porque colocar o chumbo entre os dentes, colocar o chumbo na boca é uma situação de extremo risco para a saúde do trabalhador. E tem aqueles casos específicos das doenças descompressivas para os mergulhadores, e também precisa ser tomado muita precaução, né? Porque às vezes se faz esse tipo de trabalho de uma forma um pouco mais artesanal, e aí vem toda uma situação de doença descompressiva, né, que a gente já conhece por conta dessa exposição à pressão atmosférica, né? Aí vem doenças que chamam de barotraumas, labirintite, vertigem, né, e outras doenças que são bem complicadas, né? Parece até que o trabalhador ficou, eu já vi casos, parece que está aleijado, parece que é uma questão de nascença, né? Que a pessoa nasceu aleijada, e na verdade não é um problema por conta do mergulho, tá? Então o pessoal que trabalha com lagosta, mergulho para pegar lagosta, está muito exposto a isso, tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Precisa ter acompanhamento médico, treinamento específico para esse tipo de atividade, tá? O que é o acidente de trabalho? Então, nós já falamos de várias doenças, de vários riscos, de vários problemas que os trabalhadores e trabalhadoras têm que trabalham nas atividades de mariscagem e de pesca artesanal, mas nós ainda não falamos o que é um acidente de trabalho. O que seria um acidente, né? Então, um acidente pode ser qualquer situação, um acidente resultante das condições de trabalho ou dos perigos e riscos existentes no trabalho. Qualquer coisa que aconteça que afeta a saúde do trabalhador ali naquele momento é um acidente de trabalho, né? E aí os mais comuns acidentes de trabalho são afogamento, lógico, né? Vai estar todo mundo numa situação exposta a afogamento, lesões com animais marinhos venenosos, peixes venenosos, animais venenosos, é comum a gente encontrar, vocês sabem muito bem disso. Cortes, perfurações, né, com faca, com instrumentos pontiagudos, quedas, né, das mais diversas, queda que você pode estar no nível, ou seja, no chão, você pode ter uma queda que você pode estar na parte mais alta e cair no chão, também descendo num barco, alguma coisa desse tipo, é um acidente de trabalho.
Escalpelamento, que é uma situação muito delicada, que seria o cabelo da pessoa prender no motor, no eixo do barco, e esse motor tirar o couro cabeludo da pessoa. A gente ouve, escuta falar de vários casos que acontece isso, principalmente com as mulheres. É muito perigoso porque tem um cabelo grande, então pelo amor de Deus, não tem cuidado com relação a isso. E lesões na coluna, né, que é um acidente de trabalho também, que eu deixei por último para enfatizar que lesão de coluna é comum, muito comum, e não deixa de ser um acidente de trabalho e que precisa ser fazer uma prevenção e que precisa também buscar acompanhamento médico e que precisa estar buscando os direitos previdenciários com relação a isso também. Não só para esse tipo de acidente com lesão, mas para todos os outros que eu acabei de citar também. Tá? Então, é muito fácil, comum, esses acidentes entre pescadores de marisqueiras. Tá? Mas aí é importante a gente notificar com um comunicado de acidente de trabalho todo acidente que venha acontecer. Tá? É importante se vacinar contra tétano e fazer reforço a cada 10 anos, tá? Na unidade do SUS, mas é importante que, se acontecer um acidente, procure a colônia de pesca para fazer o comunicado de acidente de trabalho, seja ele qual for. Um acidente simples, um acidente que às vezes não gera uma consequência mais grave, mas para que se tenha uma estatística, o controle, que se saiba, né, quais são os principais acidentes que acontecem, é importante estar notificando isso, que isso chegue até o governo. E lógico que os acidentes mais graves, também esse aí que precisa ser feito lá, comunicação ou comunicado de acidente de trabalho, e a colônia de pescadores, ela pode fazer isso, e até no próprio posto do SUS dentro da sua cidade também, se você chegar lá, você, né, colocando a situação, eles vão abrir também um acidente, comunicar de acidente de trabalho também. Ok? Então, qual é a importância dessa notificação, desse comunicado de acidente de trabalho? Por que eu estou falando isso aqui agora, já no final do vídeo? Porque a gente precisa fazer o tratamento correto. Então tem que fazer esse registro, né, do acidente e da doença também ocupacional. Então, quando se precisa afastar do trabalho por 1 mês, 2 ou até 1 ano, né, é importante que esse comunicado tenha sido feito. Porque às vezes ali aquela coisa pequena pode se transformar num problema maior, mais grave. Então você já fez o comunicado anteriormente, quando apareceu os sintomas ou quando você teve o acidente. Então você faz o tratamento correto. Se você precisar ser afastado, é importante que seja feito o comunicado. E para você ter acesso ao benefício do INSS, né? Então é necessário que você faça esse que a gente chama de CAT, comunicado de acidente de trabalho. Se você pensa em ter o benefício, sem um CAT fica mais difícil. Então você teve o acidente, você faz um CAT, né? Se você precisar se afastar, se você precisar ter o benefício do INSS, vai ser em função desse CAT que você vai garantir esse benefício, ok? Aí fica mais fácil fazer a prevenção, melhorando as condições causadoras da doença. Aqui nós estamos agora falando de acidente e de doença também, tá? A doença também você pode abrir o comunicado de acidente de trabalho em função da doença. A dor na coluna é uma doença, né? Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Ela vem aos poucos, porque senão você está numa situação delicada. Então você tem que abrir o CAT, comunicar de trabalho e informar que você está com problema de coluna. Ok? E aí fica mais fácil fazer essa prevenção. Aí é onde pode acontecer de entrar algumas intervenções, né, por parte vamos dizer assim, do poder público também. Mas é importante que o SUS, que o governo tenha essa informação. Rapidamente eu vou falar aqui sobre 3 passos para que os pescadores de marisqueiras possam ter acesso melhor a essa situação, né? O importante é a gente participar, a gente, quando digo pescadores, as suas lideranças, marisqueiras e as suas lideranças, participarem dos conselhos municipais de saúde. Tem que ter uma representatividade, alguém que seja representante do pescador de marisqueira, fazendo parte do conselho de saúde do município.
tá? Tem que reunir com esses representantes. E aí tem que ter uma cadeira, né, um espaço para que os representantes de pescadores e marisqueiras tenham direito à palavra e tenham direito a voto nesses conselhos municipais de saúde, ok? Então é importante que se faça essa comissão entre pescadores e marisqueiras, defina quem seria as pessoas que podem estar participando e acompanhando essas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, para que elas possam estar levando as demandas dos pescadores e marisqueiras para esse conselho, né? E saber o que é que o conselho também pode levar, mandar de volta para as comunidades de pescadores e marisqueiras, tá? E aí é importante realmente que tenha essa pessoa, o terceiro passo, essa pessoa participando e opinando e votando dentro do conselho. É só procurar o conselho do município e o pessoal de pescadores e marisqueiras apresentar alguém que possa estar fazendo parte desse conselho, ok? É possível também entrar em contato com a ouvidoria do SUS, que é o Disque Saúde 136. Ele funciona de segunda a sexta de 8 horas da manhã a 8 horas da noite e aos sábados de 8 da manhã às 6 horas da tarde, tá? E aí tem também um e-mail onde o cidadão pode falar diretamente com o SUS, que é 136@saude.gov.br, tá, gente? Então esse é o nosso vídeo de hoje, nossa videoaula. Eu agradeço aí por todos, pela atenção, desejo boa sorte a todos e espero que a gente possa estar se organizando para poder estar evitando e prevenindo doenças para pescadores e marisqueiras. Uma boa sorte a todos e até a próxima.